No ar, podcast FURB FM. No ano passado, o Pantanal passou pela maior catástrofe da sua história. Você com certeza acompanhou. As queimadas foram amplamente noticiadas no Brasil e até em veículos de comunicação internacionais. De acordo com um estudo apresentado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, em 2020, 4,5 milhões de hectares do bioma, cerca de 26% da área, foram devastados pelo fogo. E ainda conforme o Ministério Público, quase 60% dos focos de incêndio no Pantanal foram provocados por ação humana. Para falar sobre este assunto, a FURB-FM conversou com o biólogo e doutor em ecologia, Rudy Ricardo Lapes. O Rudy já foi professor da FURB, mas atualmente ele mora em Campo Grande e é professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele explicou que a convivência com o fogo é comum no Pantanal e faz parte do bioma, mas que neste caso, as queimadas em grande quantidade são alarmantes. Alguns ecossistemas, como Cerrado e Pantanal, têm uma certa convivência com o fogo, mas não nessas proporções, né? Não nessa magnitude que a gente tem assistido nos últimos anos, e também a gente tem um processo no Pantanal, no caso, que o nível dos rios está muito baixo, né? Então a gente tem, as cheias estão muito baixas, as cheias compensam um pouco essas queimadas, né? Mas a gente está tendo um período de seca bastante acentuado nos últimos anos. Então, todos esses processos fazem com que essas queimadas que tenham ocorrido, tanto na sua magnitude, no tamanho dessas queimadas e na sua duração, e também numa época que normalmente você não tem queimadas, né, num sistema natural, sejam bastante prejudiciais, bastante impactantes, né? Um estudo realizado por 30 pesquisadores de órgãos públicos, universidades e organizações não governamentais apontou que ao menos 17 milhões de animais vertebrados morreram em consequência direta das queimadas no Pantanal no ano passado, no período entre janeiro e novembro de 2020. Apesar de esse número já ser absurdo, os pesquisadores dizem que esse valor deve ser muito maior, uma vez que muitos animais que vivem em tocas podem ter morrido nesses locais sem terem sido vistos, ou ainda os animais muito pequenos podem ter sido completamente queimados pelo fogo. A gente tem aí esse dado bastante chocante do número de espécies de animais que foram mortos pelo incêndio, né? Mas a gente tem que pensar também nas consequências, né? Além dessa mortalidade imediata dos animais que morrem por causa do incêndio, né? A gente também tem que pensar nos animais que morrem por causa de falta de alimento. Então, se destrói esse fogo, destrói a vegetação, que muitos desses animais têm de alimento, ou eles se deslocam, aqueles que podem, né? Aqueles que conseguem, ou eles vão morrer de fome, né? Então a gente tende a ter aí um período de fome bastante acentuado com uma alta mortalidade dos animais, né? O estudo ainda aponta que as vítimas mais recorrentes foram as pequenas cobras, principalmente as aquáticas. Mais de 9 milhões de mortes, representando 60% das vítimas. Sobre essa questão, o professor explicou as possíveis consequências de uma perda tão grande desses animais. Entre os animais mais afetados apareceram as serpentes, né, as cobras, porque tem uma mobilidade bem mais limitada, né? Então elas não podem voar, elas não podem correr com uma velocidade dos mamíferos, por exemplo, né? Então elas foram bem mais afetadas, né? Tanto as aquáticas, né? E no caso das aquáticas são mais afetadas porque elas já estavam sendo afetadas pelo processo de seca do Pantanal, né? Que as cheias não estão atingindo os níveis históricos, né? Que a gente conhece, os níveis normais históricos. Então por isso que elas foram afetadas. As serpentes têm hábitos alimentares bastante variados, mas são carnívoros, né? Então a gente tem
quase todas elas são carnívoras, então se alimentam de variados vertebrados principalmente. Então, as serpentes aquáticas, muitas delas comem anfíbios, né? Então a gente tem aí serpentes que são especializadas em sapos, em pererecas, né? Mas o que talvez o que a gente vai mais perceber, né, são as serpentes que são especializadas em roedores. Então os roedores, muitos deles têm tocas, então talvez tenham tido um impacto menor neles, né, porque eles se abrigam nessas tocas. A gente tem algumas espécies de roedores do Pantanal que se abrigam em tocas. Então, provavelmente o que vai acontecer com a diminuição dos predadores, a quantidade de roedores vai aumentar. Então a gente espera que tenha nos próximos anos um aumento nas populações dos roedores locais. E isso tem todos os processos que a gente vai ter que medir, né? Predação de sementes, né? Ou seja, vão comer muito mais sementes das plantas, então talvez a regeneração não seja tão eficiente como nós pensamos que pudesse ser, né? Sem uma grande quantidade de roedores. E também a gente tem que pensar nesse ambiente aí, na emergência de doenças que estão relacionadas com os roedores, né? Viroses e outras doenças associadas. Então, a gente está sentado em cima da bomba relógio aí, tanto com essa possível superpopulação de roedores. A biodiversidade do Pantanal é composta por mais de 2.000 espécies de plantas, 269 peixes, 131 répteis, 57 anfíbios, 580 aves e pelo menos 174 mamíferos. E o professor Rude ainda destacou as consequências das queimadas para a flora e para as pessoas. No caso das plantas, nós temos algumas plantas que são mais resistentes ao fogo, mas também temos que pensar que esse fogo tem sido mais intenso, atingindo inclusive algumas espécies de plantas que são resistentes, mas elas estão morrendo também, né? E pelo tamanho, né, pelo espaço que essas queimadas ocorrem, elas estão queimando também as fontes naturais de sementes que chegariam no local, né, sendo trazidas por os animais, né, por aves, morcegos, mamíferos, né, que trariam essas sementes dos locais onde não foram queimadas. Se você queima uma grande extensão, né, cada vez fica mais longe a fonte dessas sementes que vão germinar ali e fazer a regeneração, a recuperação da área, né? Então, e também tem alguns ambientes que foram atingidos que não são normalmente atingidos, como matas ciliares, matas de beira de rio, né? E isso então afeta muito mais, são plantas muito mais sensíveis ao fogo, né? Então a mortalidade é bem maior. Essas plantas que ficam em volta dos rios, então elas também têm um papel muito importante, particularmente no Pantanal. Nós temos muitas espécies de peixes que dependem de frutos que caem dentro da água para se alimentarem. Então, se não tem essas árvores, ou se essas árvores são afetadas por esse incêndio, né, elas não precisam morrer, mas se afetar, por exemplo, a produção de flores, né, e consequentemente a produção de frutos, né, você vai ter uma menor entrada de frutos dentro dos rios. E isso vai afetar as populações de peixes, né, que se alimentam desses frutos. São várias espécies aqui no Pantanal que têm esse hábito, inclusive espécies de interesse do pessoal que faz pesca, né? E a gente está falando aqui de ambiente, mas a gente tem que pensar também nas pessoas que vivem, né, dentro do Pantanal, não só os grandes fazendeiros, mas as pessoas que vivem lá dentro. Então os incêndios aí afetam muitas pessoas, tanto na parte de saúde, né, porque esse grande material particulado, essa fuligem toda, essa poluição, né, vai afetar a saúde das pessoas, mas também a destruição das suas áreas de plantio, né, também de casas. A gente tem vários relatos aí de vilarejos que foram atingidos pelo incêndio, né. Atualmente, inclusive, tem um centro de ensino chamado Jotobazinho em Corumbá que está sendo ameaçado pelo fogo. Hoje teve notícia sobre isso, né? Então a gente tem esse preocupação também com as pessoas locais, né? A pesquisa contou com o trabalho de pesquisadores da Embrapa Pantanal, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, do IBAMA, do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, da Universidade do Mato Grosso, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação Meio Ambiente do Pantanal, entre outras instituições.
É muito importante a gente conhecer essas pesquisas e saber desses números. Roteiro e entrevista, Raquel Tamara Bauer. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FurbTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.